improváveis no caminho da salvação. E de facto, quando nós pensamos em improváveis, temos de considerar que aquelas pessoas que estão no caminho da salvação não seria suposto estar, ou seja, segundo uma determinada lógica não iriam estar. Nós sabemos que a salvação vem dos judeus. A salvação é através de Jesus. Jesus é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. É aquele que nos assegura a salvação. Mas para chegar até Jesus, houve todo um conjunto de pessoas, várias personagens, que Deus foi escolhendo e colocando nesse caminho da salvação. Mas há algumas personagens que estão ali, nesse caminho da salvação, segundo aquilo que nós temos registado nos Evangelhos, que de algum modo não seria expectável que pudessem estar. Daí eu ter dado como título, Improváveis no caminho da salvação. E vamos de novo ler em Mateus capítulo 1, porque aí nós encontramos personagens que estão no caminho da salvação, isto é, estão no caminho para o Salvador, para chegar a Jesus. Um outro texto que naturalmente poderíamos considerar é a genealogia que nos é apresentada por Lucas. Então Mateus e Lucas apresentam genealogia de Jesus com perspectivas diferentes, mas naturalmente que o foco é a personagem central, única, inquestionável, que é Jesus. Vamos considerar então em Mateus capítulo 1 e os primeiros 5 versículos para já. E aqui nós já vamos encontrar alguns personagens improváveis no caminho da salvação. Mateus capítulo 1, e o texto já está ali, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Abraão nasceu Isaque, a Isaque nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, Farés e Zará. A Farés nasceu Esrom, a Esrom nasceu Arão. A Arão nasceu Aminadab. A Aminadab nasceu Nazon. A Nazon nasceu Salmom. A Salmom nasceu de Raabe, Boaz. A Boaz nasceu de Rute, Obed. A Obed nasceu Jessé. E a Jessé nasceu o rei Davi. E este é, de facto, o texto que nós encontramos aí, com vários personagens, apontando exatamente isso. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus procura fazer aqui uma marcação, primeiramente a Davi, porque para os judeus, e Mateus escreve o seu evangelho principalmente para os judeus, procurando mostrar que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele de que os judeus haviam de esperar, filho de Davi, o grande rei Davi, que para os judeus era crucial, insubstituível, o único marcante na história, mas também filho de Abraão. Portanto, faz aqui uma linhagem até ao pai da fé, àquele que é o pai dos judeus. Pelo meio tem aqui alguns nomes, mas eu gostaria que fôssemos agora para o versículo 15, aliás 16 e 17 deste mesmo capítulo 1 de Mateus, quando diz: E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. E agora notem como é que Mateus remata esta parte aqui, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilónia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilónia até o Cristo, 14 gerações. Isto é, Mateus procura marcar aqui 2 grandes momentos entre Abraão e a vinda de Cristo. Exatamente até Davi, o rei Davi, e também até a deportação para a Babilónia. Agora, meus irmãos, quando nós somamos 14 mais 14 mais 14, é fácil, são 42 gerações. Se nós considerarmos 42 gerações com uma média de 30 anos, para cada geração dá 420 anos, 450 números redondos. E a pergunta é, será que entre Abraão e Jesus passaram apenas 420, 450 anos? Certamente que não. Entre Abraão e Davi,
entre Abraão e Jesus há cerca de 2000 anos. Abraão terá nascido por volta do ano 2100. Por volta do ano 2000, em números redondos, é que ele acabou por ter o seu filho Isaac e desse modo a sua descendência veio. Mas significa isso então o quê? Que afinal estas gerações não eram 30 anos, mas seriam gerações de muito mais anos? Significa que geração então não deve ser entendida como a passagem de pai para filho, ou de mãe para filho, de pais para filhos? Ou significa que a preocupação de Mateus não era tanto enumerar todas as gerações, todas as pessoas de pai para filho, de filho para neto, etc, etc. E, portanto, acaba por haver aqui como que a omissão de alguns nomes. O que é que terá acontecido? Mateus teve uma preocupação. E essa preocupação, meus irmãos, creio eu que foi sublinhar exatamente momentos marcantes na vida do povo judeu, particularmente Davi e a deportação para a Babilónia. E esses momentos estão aí. E é interessante porque, digamos, quando Mateus coloca esse balizamento aí entre Abraão e Davi e a deportação para a Babilónia, a deportação da Babilónia e depois a vinda de Jesus, ele considera 14 gerações. Menciona vários nomes que estão aí. Agora, meus irmãos, não querendo estar aqui procurar encontrar os nomes que faltam, não é essa a questão, nem é essa a relevância. Aquilo que eu considero que é importante é que neste conjunto de nomes que são apresentados aqui, desde Abraão até Jesus, há 4 mulheres. 4 mulheres. Ou seja, já em si, 4 mulheres no meio de uma lista de homens, já de si era improvável. A mulher, naquele tempo, não era considerada pessoa importante, relevante. Então, por que é que aparecem estas 4 mulheres nesta listagem que Mateus faz? Uma delas é Tamar, nora de Judá, e houve um caso complicado em termos morais entre Tamar e Judá, incesto. Não vou falar disso agora, poderei falar noutra altura. Há 2 semanas atrás nós falámos de uma outra mulher, Raabe. E Raabe quem era? Não era judia, não era hebreia, era exatamente uma cananeia, inclusive de mau porte moral, prostituta, mas que acabou por recolher aqueles espias que Josué enviou e, com isso, permitir que o assalto a Jericó, a tomada de Jericó, pudesse ser conseguida. É interessante que diz aqui que Raabe gerou Boaz. E de Boaz veio então quem? Obed. E de Obed, Jessé. E de Jessé, Davi. Então Raabe teve significado, teve grande relevância exatamente por causa desta linhagem. Depois aparece uma outra mulher, Ruth. E é sobre Ruth que nós vamos falar hoje. Claro que a última, a 4ª mulher que é mencionada, Maria, mãe de Jesus, é inquestionável. Podemos dizer, eu creio, essa não era improvável. Jesus tinha que vir de uma mulher, tinha que nascer de uma mulher. Mas Tamar, Raabe e Ruth eram improváveis neste caminho. Conforme aqueles que estavam presentes terão ouvido e estarão lembrados, há 2 semanas atrás, falei o suficiente sobre Raabe. Vamos considerar Ruth. Quem era Ruth? Se nós fizéssemos uma leitura aqui direta, poderíamos dizer que Ruth seria bisavó de Davi. Isto é, se não houvesse nenhuma quebra, digamos, nenhum salto na apresentação destas gerações. Porque diz aqui no versículo 5 de Mateus capítulo 1. A Salmão nasceu de Raabe, Boaz. E fixe em Boaz, porque Boaz é importante. A Boaz nasceu de quem? De Ruth, Obed. A Obed nasceu Jessé. E a Jessé nasceu Davi.
Temos esta linhagem aqui. Então considerem para já estas duas personagens como sendo Ruth e Boaz. Meus irmãos, quem era Ruth? Será que Ruth era hebreia? Era judia? Do povo judeu? Vamos para o livro de Ruth. Nada melhor do que considerarmos exatamente o texto onde Ruth é a figura central. E está exatamente no livro de Ruth, o livro de Ruth a seguir ao livro de Juízes. E de facto Ruth e Boaz têm a sua vivência exatamente nesse período de Juízes, um período que durou cerca de 300 anos, depois da conquista da terra prometida, e que teve vicissitudes em todo aquele processo. Numa determinada altura, e nós vamos ler isso no texto, houve uma grande fome. E é nesse contexto que nós vamos então ler no livro de Ruth, capítulo 1, os primeiros 5 versículos. E diz assim: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, notem, Belém de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. E seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, isto é, de Efraim, de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O texto diz-nos que Ruth era mulher moabita. E o que era Moab? De onde é que surgiu Moab? Moab diz aqui no texto que era um país vizinho, isto é, uma outra nação, um outro povo. E nós perguntamos, mas qual a origem dos moabitas? Que relação é que eles teriam ou não com os hebreus? Vamos considerar, meus irmãos, um texto onde isso é claramente descrito em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, e os irmãos, enquanto vão procurando esse texto, ele aliás vai aparecer ali, lembram-se com certeza de Abrão e do seu sobrinho Ló. Lembram-se que Abrão e Ló haviam saído de onde? De Ur da Caldeia, e Ló acompanhou o seu tio e vieram para aquela terra. Mas a páginas tantas acabaram por se desentender, tio e sobrinho, mas não tanto entre eles, mas por causa de quem? Dos pastores, que de certo modo volta e meia estavam em conflito. Até que Abrão, um homem pacífico, procurou resolver a situação, dando oportunidade a Ló para que Ló pudesse ir para o seu lugar. Escolher. Ló escolheu um lugar, Abrão escolheu outro. E mais adiante Ló acabou por estar exatamente aonde? Numa cidade terrível, que era Sodoma. E nessa cidade, então, Ló acabou por vir a saber que Deus não iria suportar mais o povo daquela cidade por causa de toda a imoralidade, e acabou então por dar indicação de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. É interessante porque neste processo Abrão intercedeu junto de Deus. Ó Senhor, irás destruir a cidade se houver 100, se houver 50, se houver 10 justos? E Deus foi condescendendo e disse, não destruirei a cidade. Mas o que é certo é que não havia pessoas justas naquela cidade, a não ser, podemos dizer, Ló e alguns dos seus familiares. A cidade foi destruída e Ló acabou por sair. E depois que Ló saiu,
daquela cidade, ele vai com as duas filhas e tem um problema, é que a sua mulher ficou para trás. Ela fez aquilo que Deus tinha dito que não deveria fazer, que era olhar para trás. E às vezes, meus irmãos, nós somos como a mulher de Ló. Olhamos muito para trás. Não que não devamos às vezes fazer essa olhada para trás para olharmos para aquilo que tem sido a nossa história e aprendermos com a nossa história, com os nossos erros. Mas olhar para trás e querer ficar lá atrás, isso não. A mulher de Ló olhou para trás, quis ficar lá atrás, acabou por ficar convertida numa estátua de sal. E Ló avança e fica apenas então com as suas duas filhas. E o que é que vai acontecer entre Ló e as suas duas filhas? Uma tragédia moral. É que as duas filhas consideram que não há homem para elas e então fazem aquilo que não deveriam fazer. Combinam entre as duas deitar-se com o seu pai depois de o embriagar e com isso procurar ter conceção e descendência. E é aqui, meus irmãos, é aqui que aparecem os moabitas. É aqui que aparecem os amonitas. Gênesis capítulo 19, verso 36 a 38. E lemos assim: E conceberam as duas filhas de Ló, assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moab. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então, quem são os amonitas? Descendentes de Ló, parente de Abrão. Portanto, há aqui algum parentesco, alguma relação, mas de qualquer modo, apenas de uma das filhas de Ló, que depois vai ter o seu filho e se vai naturalmente multiplicar e formar ali um povo que é dos moabitas. E no meio desse povo, então aparece quem? Ruth e Orfa. Por isso, meus irmãos, eu considero Ruth era improvável no caminho da salvação. Ou seja, não fazia sentido que Ruth pudesse vir a ser escolhida para que dela viesse quem? Viesse uma descendência da qual algumas gerações mais adiante haveria de vir quem? Davi, o grande rei Davi. Davi era inquestionável para os judeus. Mas Ruth era sua parente, bisavó, tetravó, estava ali naquela linhagem. Ruth, a moabita. E meus irmãos, notem, há dois aspectos aqui que são interessantes que eu gostaria de sublinhar enquanto vamos avançando. Houve uma grande fome naquela terra. E por causa daquela fome, Elimeleque, Noemi e os seus dois filhos tornaram-se imigrantes. O problema da imigração não é de hoje, não é, meus irmãos? Nós tantas vezes acabamos por debandar, sair para outras terras, procurar outras terras, porquê? Porque lá sabemos que pode haver uma vida melhor. Melhores condições para os nossos filhos. Foi isso exatamente que Elimeleque fez. Elimeleque sai de onde? De uma pequena localidade chamada Belém, um pouco a sul de Jerusalém, cerca de 10 quilómetros, mas a fome naquela terra era tremenda. Então Elimeleque, que tinha uma pequena terra, acaba por vender essa terra, ficar sem ela, porventura, juntar algum dinheiro e fazer aquela viagem até ao país vizinho, até Moab. E lá ele acaba por morrer. Noemi fica viúva. Mas tem dois filhos, e esses dois filhos vão casar com duas moabitas. Ao fim de algum tempo,
esses filhos morrem. Vejam a dor daquela mulher, Noemi. O marido morreu, os 2 filhos morreram, não tem netos, não tem a descendência, tem 2 noras que são moabitas, e ela pensa, eu já não estou a fazer nada aqui, nesta terra. Vou voltar à minha terra. E eu tenho para mim que todos aqueles que imigram para uma outra terra têm o desejo de voltar. Ainda muito recentemente nós ouvimos o testemunho de alguns da Venezuela que tiveram que sair, e nos últimos anos saíram mais de 8 milhões, e alguns deles entrevistados dizem, quando eu puder, eu voltarei à Venezuela. Talvez alguns que estão aqui, do Brasil, poderão pensar, quando eu puder, voltarei ao Brasil. Nos anos 60, muitos portugueses, por causa das condições financeiras paupérrimas que havia no nosso país, emigraram para a França, para a Alemanha, pensando, quando eu puder, voltarei. Esse é sempre o sonho de quem imigra. Mas quando a vida se torna mais fácil, quando há raízes que começam a ser criadas com filhos e netos, o retorno é mais difícil, não é? Ao ponto da Luciana ser o porta-voz de muitos que estão aqui. Não. Os meus irmãos, eu aprendi que dizer não nunca deve ser dito. Agora, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, o lugar onde estamos é a nossa terra. E eu gostaria que os irmãos guardassem isso. O lugar onde estamos é a nossa terra. Noemi acaba por liberar as suas filhas, as suas noras, para ficarem no seu lugar, no seu país, porque ela iria voltar à terra. E é interessante porque a palavra de Deus dá-nos aqui uma indicação muito interessante. Noemi estava tão amargurada, tão entristecida com o falecimento do seu marido, dos seus filhos, que ela acaba por dizer, não me chamem mais Noemi, mas chamem-me Mara. Há alguma Mara aqui? Mara significa amarga. Ela estava amarga, amargurada com tudo aquilo. Meus irmãos, às vezes na nossa vida há situações que acontecem que vêm umas em cima das outras que nos deixam meio amargurados, não é? Nos deixam tão tristes, em que parece que a vida caiu com tudo em cima de nós e nós nos sentimos tão machucados. Você pode estar aqui e sentir-se machucado com alguma coisa que a vida lhe tem trazido. Talvez não ao ponto de querer mudar o seu nome para Mara, mas às vezes nós ficamos amargurados. Noemi ficou amargurada, ela quis mudar o seu nome para Mara, não me chamem mais Noemi, mas Mara. Mas o que é certo é que ela vai defrontar exatamente as 2 noras com atitudes diferentes. Órfã, não órfã, mas órfã diz, eu quero voltar à minha terra. Eu quero ficar no meio do meu povo. Mas Ruth tem uma outra postura. Ela diz, não, minha sogra. Para onde tu fores, eu também irei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E vejam, meus irmãos, a mudança fantástica na mente e no coração de Ruth, que está pronta a quê? A continuar a ser companhia para a sua sogra. Companhia levada por compaixão. Nós vemos exatamente Ruth neste papel de nora que sente a necessidade de ser amparo para Noemi, para a sua nora. Mas também notamos outra coisa. É que Ruth está pronta a abdicar da sua cidadania para se tornar cidadã de um outro país.
o teu povo será o meu povo. Muitos dos que estão aqui, sobretudo vindo do Brasil e não só, já têm cidadania portuguesa, não é? Ao fim de alguns anos conseguiram isso. Isso significa o quê? Que o teu povo é o meu povo. As minhas netas têm dupla cidadania. Brasileiras, portuguesas. O povo da minha nora é brasileiro. O povo das minhas netas é brasileiro. O povo do meu filho é português. O povo das minhas netas é português. O teu povo é o meu povo. Há uma identificação aqui de cidadania. Ruth escolheu isso. Abdicou da sua condição de moabita. Ainda que tivesse nascido e que isso nunca fosse mudar. Mas há outro aspecto aqui que é importante e que faz toda a diferença. É a conversão de Ruth. Quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, é importante considerar que para os moabitas, o Deus Jeová, o Deus dos hebreus, era um Deus estranho. Não era o Deus deles. Os moabitas, tal como os amonitas, os edomitas e os outros povos à volta, continuavam a ter toda aquela panóplia de deuses, toda aquela idolatria, e adoravam esses deuses. Ruth, embora o texto não nos diga nada, podemos considerar que também teria seguido esses outros deuses. Mas Ruth está decidida. O teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, isto faz toda a diferença. De certo modo, muito à semelhança da Raabe, que considera o teu Deus, o vosso Deus, é o Deus que tem feito milagres, é o Deus que libertou o povo do Egito, que fez o povo atravessar o Mar Vermelho. O vosso Deus é o Deus que está acima de todos, dizia Raabe. E isso fez toda a diferença. E isso fez com que Raabe fosse improvável, mas estivesse no caminho da salvação. Isso fez com que Ruth, improvável, estivesse no caminho da salvação. O que é que nós sabemos mais acerca de Ruth? É que, estando em Israel, estando em Efraim, estando em Belém, de onde Elimeleque e Noemi eram naturais, ela tem que começar a vida. E ela começa a vida de uma forma muito pobre, muito miserável, colhendo as espigas daquilo que os colhedores deixavam para trás. E é isso que faz com que ela leve algum alimento para casa, para ela e para a sua sogra, de quem ela tem compaixão e de que está pronta a cuidar. Só que chegou um ponto em que Deus interveio na história, dando indicação a Noemi para fazer uma sugestão a Ruth. Olha, Ruth, nós já não temos propriedade, mas eu vou-te dar uma sugestão. Alguém da nossa família, aparentado de Elimeleque, que pode ser o remidores. Fixem esta palavra. Remidores. O remidor é aquele que traz de volta, essencialmente. E o que é que Noemi diz a Ruth? Olha, já começaste a achar alguma graça diante de Boaz. Boaz era um homem rico, um homem que tinha propriedades, que tinha empregados. Então, vai junto dele. Boaz não era um jovem, era um homem de meia idade. Ruth ainda seria uma jovem. Mas Noemi vê que Boaz poderia ser exatamente o homem certo para Ruth. Como é que ela sabia? Como é que nós às vezes sabemos certas coisas? Porque Deus nos orienta nesse sentido. E Noemi partilha o plano de conquista de Boaz a Ruth.
vai. Naquela altura, depois da colheita, os cereais ficavam na eira para que pudessem secar durante o dia, mas à noite tinham que ser cuidados, tinham que estar lá. Alguém tinha que ficar a dormir lá por causa dos ladrões. E Boaz vai se deitar exatamente na eira. Isso fez-me lembrar, meus irmãos, há uns bons anos atrás, por esta altura do mês de agosto, quando os meus pais me mandavam passar férias na aldeia, lá na zona de Tomar, Torres Novas. Os meus pais eram dali. E a minha avó gostava muito que eu pudesse ir lá passar férias, por um lado para poder estar com ela, mas também para ajudar no campo. E alguma coisa que eles tinham era figos. As figueiras que eram para secar-se, colocar-se em tabuleiros compridos. E num determinado tempo também pegavam no milho, e o milho era passado exatamente por aquela máquina para sair todo o grão. Mas depois, antes de ser ensacado, tinha que ficar ao sol uns 2 dias para que toda a umidade pudesse sair, senão depois iria grelar. E sabem o que é que acontecia? Nós tínhamos que ficar durante a noite lá, deitados, em cima do grão de milho. E olhando também para os tabuleiros, ou seja, quem lá ficasse não ia dormir grande coisa. Eu era jovem, tinha talvez os meus 15, 16 anos, e tinha um tio meu, surdo-mudo, que esse ficava lá, era esse que cuidava dos campos. E então eu lá fui levado a ficar lá durante a noite. Quero dizer-vos que foi a noite mais mal dormida da minha vida. Porque o meu colchão era milho. E o milho mexia-se e doía. Não preguei olho naquela noite. Boaz certamente pregou o olho, porque a Escritura diz que ele até dormiu e estava coberto. Mas o plano de Noemi era: vai, deita-se junto dele, aos pés dele e puxa-lhe a manta, de tal modo que os pés de Boaz fiquem destapados. E diz a Escritura que lá mais tarde pela noite, Boaz acordou porque sentiu os pés frios. Não sei se alguém costuma dormir descalço. De verão ainda vá lá, de inverno os pés ficam frios, não é? Boaz sentiu aquela aragem, aquele fresco e despertou. E quem é que ele vê? Ruth, a seus pés. E Boaz fica meio atarantado. O que é isto? Os irmãos sabem o que é que significava uma mulher naquela altura deitar-se aos pés de um homem? E sobretudo descobrir-lhe os pés? Sabem o que era isso? Pedir em casamento. Eu não sei quantas mulheres estão aqui casadas que pediram casamento aos seus maridos. Alguns podem pensar, pois, eles não se decidiam, tive que ser eu a avançar, não é? Bom, por Boaz não ia decidir-se por Ruth. Então é Ruth que vai. E destapando os pés de Boaz, e estando ali aos pés dele, de certo modo ela está-se a declarar, a dizer: olha, eu estou pronta para casar contigo. E Boaz olha para aquela situação, olha à sua volta, está alguém a ver? Porque era uma situação que poderia pôr os dois em má fama, não é? Mas Boaz diz-lhe: não, levanta-te, sai, e amanhã nós vamos resolver este assunto. E Boaz, no dia seguinte, vai resolver o assunto daquilo que era de grande importância. Era quem é que tinha direito a poder casar com Noemi, aliás, com Ruth. Não era esse o problema. O problema é quem é que tinha direito a adquirir, retomar-se o quê? A propriedade que era de Elimeleque. Sabendo que, tomando a propriedade de Elimeleque, e Elimeleque não tendo descendência, teria de casar com Ruth. Ou seja, podemos dizer, era 2 em 1, não é? Adquiria a propriedade e levava Ruth.
Então era preciso que houvesse um remidor, alguém que da família pudesse assumir este compromisso e esta responsabilidade. Boaz diz a Ruth: tu és mulher virtuosa. É interessante. Vejam, meus irmãos, no capítulo 3, verso 11, ele diz: agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Boaz não havia pedido casamento a Ruth, mas já estava de olho nela. Tu és mulher virtuosa. Mas Boaz fica a pensar: porque é que tu, que és ainda jovem, uma mulher virtuosa que pode ter pretendentes, olha para mim que sou já um homem de meia idade? Era o plano de Deus. E quando Deus junta um homem e uma mulher para casamento, a idade não é assim tão importante. Pois não, meus irmãos. Bom, não estou a falar daquelas mulheres de 20 anos que casam com um jovem de 80. Ou melhor, casam com a conta bancária do jovem de 80. Ruth e Boaz tinham diferença de idade, não era assim tão grande, mas Boaz, de certo modo, sente-se até lisonjeado que uma jovem, para mais mulher virtuosa, pudesse olhar para ele e estar, de certo modo, a querer casar com ele. E Boaz vai avançar. E vai avançar procurando resolver o assunto de legitimidade. E qual era o problema de legitimidade? É que Boaz era da família de Elimeleque, mas não era o parente mais próximo que tinha direito a remir a propriedade de Elimeleque. Havia um outro, chamado remidor mais próximo. E ele menciona isso e diz: esse remidor mais próximo é que tem que ter a decisão final. Vamos, meus irmãos, ao capítulo 4. Capítulo 4 de Ruth. E neste início do capítulo 4 nós vemos que Boaz se vai colocar à porta da localidade, pequena localidade de Belém, onde os homens da cidade iriam passar, onde ele tinha a esperança, digamos, quase certeza de que iria encontrar esse tal outro familiar que era remidor mais próximo para poder assumir esse compromisso de comprar a propriedade, resgatar a propriedade e de casar então com Ruth. E aqui nós temos no capítulo 4 essa descrição. E eu gostaria de considerar convosco a partir do versículo 3, e diz assim: disse Boaz ao remidor: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão, e este nosso irmão é nosso parente aqui. Resolvi informar-te disso e dizer-te: compra na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo, se has de redimi-la, redime-a, e se não, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomarás a Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para suscitares o nome dele na sua herança. Então disse o remidor, verso 6, não poderei redimi-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança, toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não posso fazer. E de facto ele vai abdicar. E qual era o costume naquele tempo para demonstrar, para assinar este compromisso aqui? É que naquela altura aquele que era remidor iria tirar a sua sandália e entregava a outro. E isso significava o quê, meus irmãos? É muito interessante. Quando nós entramos numa propriedade, pomos os pés na propriedade, podemos dizer: esta propriedade onde eu tenho os pés é minha. Então, quando alguém que tem o direito a essa propriedade tira o sapato ou tira a sandália e entrega ao outro,
está a passar o direito de propriedade, ou seja, de pôr o pé na terra a outro. E é isso que este outro remidor, mais próximo, mais chegado, faz. Ele passa esse seu direito para Boaz. E o que é que Boaz faz? Toma a propriedade e toma também Ruth como sua mulher. E vamos ao versículo 13 e estamos a aproximar-nos do fim. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ela concebeu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pôs no seu regaço e foi a sua ama, e as vizinhas deram-lhe nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram-lhe ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, Noemi acaba por ser instrumental para que a sua nora moabita viesse a estar no caminho dos improváveis para a salvação. Mas, irmãos, isto leva-me a pensar um pouco. E a pensar deste modo. Se Raabe era cananeia, prostituta, e Deus permitiu que ela entrasse nesta linhagem do caminho da salvação. Se Ruth era moabita, estrangeira, e Deus permite que ela entre no caminho da salvação, eu pergunto, e nós portugueses? E nós brasileiros? Estamos no caminho da salvação, porquê? Nós éramos dignos? Nós fazemos parte dessa linhagem direta? Não. Mas é interessante que de facto a Escritura sublinha isto. Deus escolheu um povo, através de Abraão, para que dele viesse Jesus. Mas Jesus veio para trazer salvação a quem? Só aos judeus? Meus irmãos, a portugueses, a brasileiros, qualquer povo. Você e eu somos privilegiados, porque Deus não olhou para a nossa cidadania, Deus não olhou para a nossa condição moral, Deus não olhou para o nosso pecado, mas Deus estendeu a salvação a nós. É mesmo, glória a Deus. É aquilo que eu chamo só pela graça de Deus. E é por isso que Paulo é tão claro dizendo: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. É dom de Deus. É pela fé que nós aceitamos e que recebemos a salvação. Nós não éramos dignos, meus irmãos. Raabe era digna? Não. Ruth era digna? Não. Você é digno? Não. Eu era digno? Não. Pela graça de Deus, Ele nos fez dignos. Esta é a misericórdia, é a bondade, é o amor de Deus. Em que Ele não olha para a nossa condição, mas ama-nos, apesar da nossa condição. Você é um privilegiado. Você que está aqui a ouvir a palavra, você que um dia aceitou Jesus, é um privilegiado. E privilegiado por quê? Não é pela sua nacionalidade, não é pelos seus méritos, não é pela sua bondade, não é pela sua generosidade que você é salvo. É tão somente pela graça de Deus. Você está no caminho da salvação por causa daquilo que Jesus fez. Eu fico a pensar, Deus surpreende-nos tantas vezes, não é? Se fôssemos nós Deus, imagine, você é Deus ou deusa, está lá, você iria escolher a Raabe para dela poder vir o seu filho, Jesus? Você escolheria Ruth para dela poder vir Davi e depois mais tarde Jesus? Você escolheria? Das várias tribos de Israel, você iria escolher a tribo de Judá? Das várias localidades de Israel, você iria escolher Belém, uma localidadezinha que não tem importância nenhuma?
E, meus irmãos, o importante está aqui. É que Deus pega nas coisas insignificantes para os homens e torna-as poderosas. Você é poderoso, você é de grande valor, porque está nas mãos de Deus. Só por si, você vale o que vale. Eu valho aquilo que valho. Mas nas mãos de Deus, nós valemos grande coisa. Os seus problemas, colocados nas mãos de Deus, sabem como é que Deus transforma a palavra problema? Ele transforma problema em oportunidade. Os seus problemas são oportunidades para Deus agir na sua vida. Às vezes nós ficamos tão angustiados, tão perturbados, tão esmagados pelos problemas, pelas dificuldades que temos que enfrentar. E quando nós colocamos esses problemas nas mãos de Deus, Ele diz, isso para mim é nada. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu há dias li aquela frase que Deus é especialista em impossíveis. E coloque os seus impossíveis nas mãos de Deus e verá aquilo que Ele faz. Não fica a pensar, quem sou eu? Sou tão insignificante. Ruth tinha significância? Raabe era significativa? Você é muito mais do que Raabe e Ruth. Porquê? Porque Deus a escolheu a si. Mesmo sendo português, sendo brasileiro, sendo qualquer outra nacionalidade, e hoje temos aqui vários. Deus, através de Jesus, não ficou confinado a um povo, mas Ele trouxe salvação para todos os povos. Por isso mesmo, quando Jesus juntou os seus discípulos, Ele enviou-os para irem onde? Primeiramente em Jerusalém, depois na Judeia, Samaria, até aos confins do mundo. E onde é que nós estamos? Nos confins do mundo. Meus irmãos, como Deus é bom. Como Deus é misericordioso. Como Deus pega nas minhas fragilidades e imperfeições e é capaz de lhes dar a volta. Você não desista. Não desista de acreditar que você pode primar pela excelência. Não desista de acreditar que você amanhã pode conseguir vencer os seus obstáculos. Não desista de acreditar que aquilo que hoje são problemas, são dificuldades, amanhã estão resolvidas porque Deus está lá. Meus irmãos, se nós tivéssemos este olhar para as dificuldades, para os problemas, de uma forma mais otimista, mais de fé, então nós dormíamos melhores. Deixem-me dizer, eu às vezes não durmo tão bem. Tenho tido, sobretudo nas últimas semanas, uma carga de trabalho a nível de engenharia que me tem deixado a acordar muitas vezes às 4 da manhã e a pensar, tenho que resolver isto, tenho que acrescentar aquilo, tenho que tratar deste assunto. Mas tudo isso são coisas que passam. Nós muitas vezes ficamos tão absorvidos com estas preocupações que esquecemos que todos os dias Deus está lá connosco. Você não desista da vida. Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu problema neste momento. Algo de algum modo me diz que alguns que estão aqui estão a enfrentar dificuldades. Estão a sentir-se tão esmagados que quase querem desistir. Não desista. A vida não acaba hoje. Se você entregar a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades nas mãos de Deus, Ele vai dar-lhe a vitória. Não porque você mereça, mas porque Ele ama você de tal maneira que Ele quer fazer isso e faz isso com alegria, é a própria natureza de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para textos como este da Escritura, nós pensamos, porque é que Deus, que através do seu Espírito foi soberano em fazer com que os homens escrevessem,
Porque é que nós encontramos na Escritura tanta coisa negativa, tanto problema, tanto erro, tanto pecado no ser humano? Porquê? A Bíblia não deveria ser um livro de coisas perfeitas, de santidade só? Não. E sabem porquê? É fácil. Porque nós estamos lá, o homem está lá, o ser humano está lá, e onde o ser humano está, o que é que há? Há pecado, há erro, há problema. Mas a palavra de Deus, naquilo que está lá, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus erros, é para nos ajudar a pensar que os nossos problemas, nas mãos de Deus, viram solução. Meus irmãos, eu fico às vezes tão apaixonado, tão deslumbrado com aquilo que a palavra de Deus nos traz. Deus podia esconder muitas dessas coisas, mas elas estão lá para quê? Para nos encorajar. Homens e mulheres de Deus falharam. Isso está lá registado para quê? Não para dizer, olha, tu falhaste, está tudo bem. Não, não está. Nós falhamos, não está bem. Mas as minhas falhas não são o fim da minha vida. As minhas falhas nas mãos de Deus são o início para mudança, para transformação. O nosso Deus é um Deus que quer operar a transformação. Meus irmãos, eu ia ficar aqui todo o dia. Mas vamos terminar.